Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Cariacica, e vamos com a parte 2 da aulinha de biotecnologia. Né? Para quem está entrando nessa aula agora, aviso, nós temos a biotecnologia parte 1, onde nós já fizemos alguns conceitos. Então, para quem não viu a parte 1, veja a parte 1 para conseguir dar sequência legal nessa segunda parte que a gente está começando agora. Relembrando, a parte 1 a gente conceituou a biotecnologia, conceituamos a engenharia genética e começamos a falar das ferramentas e técnicas. E aí falamos da enzima de restrição como sendo uma enzima responsável por cortar as moléculas de DNA. Falamos da DNA ligase, que é uma enzima que une fragmentos de DNA que foram obtidos por ação da enzima de restrição. Então a enzima de restrição corta e a DNA ligase reúne esses fragmentos. E vimos que a importância de cortar e unir é para construir as moléculas de DNA recombinante. Né? Então, o terceiro conceito, DNA recombinante, que é um DNA com fragmentos de DNA de origens distintas. Vimos a ação da transcriptase reversa, que é uma enzima coletada de retrovírus, para a produção de DNA complementar e a importância desse DNA complementar. E começamos a caracterizar os mecanismos de clonagem, vírus e bactérias que são usados na clonagem molecular, e nós paramos exatamente mostrando como que se realiza uma clonagem molecular usando bactérias e ao mesmo tempo introduzimos o conceito de transgênico. Foi exatamente nessa tela que nós paramos. Né? Vou só recapitular então a ideia da clonagem molecular para nós darmos sequência nesse raciocínio, tudo bem? Então nós falamos o seguinte: para se realizar uma clonagem molecular, o que nós precisamos? Ou vírus ou bactérias, ou ambos. Daqui a gente vai trabalhar só com as bactérias. Falamos que na clonagem molecular nós teríamos que primeiro produzir uma molécula de DNA recombinante. Então está aqui uma molécula de DNA recombinante, que é uma molécula de DNA com segmentos de origens distintas. Aqui nós usamos em vermelho um plasmídio, que é o DNA de bactéria, e em verde um gene humano qualquer. Nós usamos como exemplo o gene da insulina, certo? Então nós falamos que após construirmos o DNA recombinante, na aula passada a gente mostra como se constrói este DNA recombinante, nós teríamos que introduzir este DNA recombinante na bactéria por meio de um processo chamado transformação. Toda bactéria, quando ela se depara com um fragmento de bactéria no meio externo, caso ela esteja no estado chamado estado de competência, ela tem a capacidade de capturar este DNA. É o que as bactérias fazem. Então, essa bactéria ela vai capturar este DNA por transformação. E quando esse DNA está dentro da bactéria, o que nós falamos? Esse DNA ele pode simplesmente ir lá e se replicar. E quando ele se replica, nós deixamos de ter um e passamos a ter dois DNAs. Então, nós copiamos um segmento de DNA de interesse. Por exemplo, um gene da insulina humana. Então, eu realizei o quê? Obtenção de cópias de um segmento de DNA. Eu realizei uma clonagem molecular. Definição: formação de cópias idênticas de uma molécula ou segmento de DNA de interesse. Beleza? E falamos também que nós poderíamos ter esta molécula de DNA recombinante se expressando. Como ela é uma molécula de DNA que tem dois segmentos, e um desses segmentos, o em verde, é um segmento de origem humana, vamos colocar assim, o gene da insulina, usando esse exemplo, nós podemos induzir a expressão desse gene, e caso haja a expressão desse gene, vai haver a produção da proteína codificada por esse gene. No caso ali, a insulina. Então, o que eu passo a ter? Eu passo a ter uma bactéria que possui e expressa um gene de outra espécie, no caso, o nosso gene da insulina. Então, essa bactéria que possui e expressa um gene de outra bactéria, de outra espécie, produzindo assim um produto do nosso interesse, passa a ser considerado uma bactéria transgênica, um organismo geneticamente modificado. Um organismo geneticamente modificado, ou um transgênico, é um organismo que possui e expressa gene de outra espécie. Beleza? E aí nós encerramos a aula passada aqui. Relembramos então novamente esse conceito, então nós voltamos definindo o transgênico. Chamaremos de transgênicos
organismos geneticamente modificados, obtidos por técnicas de engenharia genética, que possuem e expressam gene de outra espécie. Se possuir e expressar genes de outros indivíduos da mesma espécie, não é um transgênico. Passa a ser uma caracterização de terapia gênica. O transgênico é quando possui e expressa gene de uma espécie diferente. A bactéria com gene da insulina humana, transgênico. Beleza? A técnica é a transgênese. O gene que foi inserido é um transgene. Bom, para se obter um transgênico, o que eu preciso? Preciso disso aqui, ó. Eu preciso de um DNA recombinante com um gene de interesse, introduzir esse DNA recombinante na célula que você deseja modificar e esperar a expressão desse gene. Quando nós formos realizar uma transgênese com seres unicelulares, basta modificar a célula ou unicelular que você quer modificar. Então, se eu for fazer um transgênico com seres unicelulares, o transgene deve ser introduzido na célula a ser modificada. Se porventura o transgênico for pluricelular, nós deveremos introduzir este transgene em uma primeira célula do organismo que seja capaz de estruturar completamente o organismo que se deseja modificar. Por exemplo, vou produzir uma planta transgênica. O que eu posso fazer? Eu posso produzir um DNA recombinante com o gene de interesse, introduzir esse DNA recombinante numa célula meristemática da planta. O que é uma célula meristemática? É uma célula que, recebendo o estímulo, ela consegue se desenvolver e formar uma planta nova. Então, se eu modifiquei uma célula meristemática e dessa célula meristemática surgiu uma nova planta, todas as células dessa planta, como são derivadas dessa célula meristemática, terão o gene modificado. Então, essa planta pluricelular vai ser uma planta geneticamente modificada, um transgênico. Tudo bem? Nós falamos então que a clonagem ela poderia ser in vitro ou in vivo. Se eu faço uma clonagem molecular dentro de uma bactéria, é uma clonagem molecular in vivo, em um ser vivo. Existe uma outra técnica de clonagem molecular, que é o que nós chamamos de clonagem molecular in vitro, sendo realizada por uma técnica chamada PCR, reação em cadeia da polimerase. É uma técnica de clonagem muito comum nos laboratórios, importante para se conseguir grandes quantidades de uma determinada amostra de DNA, para que essa amostra posteriormente, para que essa grande quantidade de DNA posteriormente possa ser usada nos testes de DNA. Porque olha só, raciocina comigo, vou repetir o porquê de fazer uma clonagem molecular. Vamos imaginar que eu vou fazer um teste de DNA para identificar um caso de criminalística. Vocês sabem hoje que os testes de DNA, eles são uma ferramenta fundamental para você identificar indivíduos. Aí vamos imaginar que eu estou numa cena de um crime, eu sou um perito, estou numa cena de um crime, encontrei ali um cadáver, e aí estou fazendo a perícia desse cadáver. Aí analisando esse cadáver, eu percebi que debaixo da unha dele tinha fragmentos de tecido, de pele. Aí eu posso levantar a seguinte hipótese. Aqueles fragmentos de pele pode ser dele mesmo, ele se coçou, né? Aí tem fragmentos de pele aqui embaixo. Ou pode ser de alguém com o qual ele entrou em luta corporal. E esse alguém foi quem o matou. Porque eu estou percebendo que esse cadáver ele tem hematomas de que quem entrou em luta corporal. Então ele pode ter entrado em luta, arranhado a pessoa e está com um fragmento de pele ali embaixo daquela pessoa. O que isso significa? Aquele fragmento de pele pode ser de um possível assassino daquele cadáver. Entendemos o raciocínio? Se eu tenho suspeitos, eu posso tentar fazer um teste de DNA com aquele DNA coletado daquele fragmento de pele com suspeitos. Então vou fazer o seguinte, vou coletar aquele pedacinho de pele que tem ali embaixo, vou levar para um laboratório e vou tentar isolar células. E aí eu percebi que eu consegui isolar algumas células. E dessa célula eu consegui tirar o DNA do núcleo. Só que a quantidade de DNA que eu produzi, que eu consegui isolar de uma, duas, três, algumas poucas células, é uma quantidade muito pequena. E para se fazer um teste de DNA, eu tenho que ter uma quantidade de DNA que seja significativa, uma quantidade suficiente para conseguir
ser percebida no teste de DNA. E aquela quantidade de DNA que eu coletei de uma célula não era suficiente. Vou botar número para entender? Eu fui lá e coletei 10 DNAs da célula. Mas para fazer um teste de DNA, eu só consigo se eu tiver 1000 DNAs para frente. Ah, o que eu faço? Perdi o material? Não, faço uma clonagem. Eu posso pegar aquelas 10 moléculas e fazer o quê? Amplificá-las. Amplificar significa aumentar em quantidade. Em outras palavras, clonar. E uma técnica muito executada em laboratório é chamada PCR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar no laboratório uma enzima chamada DNA polimerase. Vocês devem lembrar dela. A DNA polimerase é uma enzima que tem por finalidade copiar moléculas de DNA, mas ela não copia sozinha, ela precisa de alguns componentes que auxiliem, né? Então, utilizando a atividade da enzima DNA polimerase, mais alguns componentes que auxiliam a atividade dessa enzima, eu consigo, no laboratório, não dentro de uma célula, mas no laboratório, realizar ciclos de replicação, ciclos de clonagem repetitivos. E dessa maneira, em um pequeno intervalo de tempo, conseguir uma alta carga de moléculas de DNA. Essa técnica, em que, usando a DNA polimerase, nós realizamos ciclos repetitivos de clonagem para amplificar o número de moléculas de DNA, nós chamamos de PCR. Porém, não é qualquer DNA polimerase. Uma DNA polimerase especial, coletada de uma bactéria chamada Termus aquaticus, uma bactéria de fontes termais, que são aquelas fontes de água de altas temperaturas, ou seja, uma bactéria que vive em temperatura alta e, consequentemente, as suas enzimas são enzimas tolerantes ao calor. Você vai entender o porquê agora dela ter que ser uma enzima tolerante ao calor. Essa DNA polimerase especial da Termus aquaticus é chamada de TAC polimerase. Então, para se fazer o PCR, eu preciso usar a DNA polimerase de Termus aquaticus, a TAC polimerase. Só que essa TAC polimerase, como eu falei, ela não vai funcionar sozinha, não é simplesmente pegar uma TAC polimerase que vai resolver o processo. Como eu estou fazendo em laboratório, eu preciso de quê? Eu preciso dos ingredientes para que a replicação possa ser feita. Então, eu vou precisar, além da TAC polimerase, de nucleotídeos de DNA, isso aí a gente consegue facilmente, e vou precisar do que nós chamamos de um primer, ou iniciador. O primer ou iniciador é um composto, é uma molécula, é uma enzima, vamos colocar assim, que vai iniciar, o nome dele é iniciador, vai guiar a ação da polimerase para replicação do DNA. Além do que, tem uma restrição. Há necessidade do DNA que a gente vai replicar ter a sua sequência inicial e final conhecidas. Por quê? Porque, sabendo a sequência inicial e final, nós podemos produzir um primer que possa iniciar de forma adequada o processo de atividade da DNA polimerase. Vamos tentar melhorar isso com um esquema? Olha aqui. Aqui a gente vai ter, então, uma simulação, um esquema representativo de um PCR. Então vamos imaginar que aquele DNA que eu coletei lá, naquele exemplo, lá debaixo da unha, seja esse DNA aqui. Essa aqui é a fita de DNA. E aí nesse DNA o que eu vou fazer? Eu vou clonar esse pedacinho aqui, que é um pedaço que me interessa. Vou copiar esse pedaço. Beleza? Por meio de algumas técnicas modernas, nós já sabemos qual é a sequência de bases desse pedaço de DNA. Então eu vou vir aqui e vou trazer só ele para cá. Então esse aqui é o pedaço que eu vou copiar. Eu sei como que esse DNA se inicia, como que esse DNA termina. Beleza? Bom, só que o DNA é uma molécula assim, ó, dupla e fechada. Para eu poder clonar esse DNA, copiar esse DNA, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que pegar esse DNA e fazer isso, ó, abrir ele. Dentro da célula, isso é feito por enzima. Aqui, nessa técnica de laboratório, não é feito por enzima, é feito por temperatura elevada. Então, eu vou pegar o DNA humano, por exemplo, vou
separar o segmento desse DNA que eu quero clonar, cortando ele, e depois eu vou elevar a temperatura do recipiente em que esse DNA se encontra. Quando eu elevo essa temperatura, a molécula de DNA faz isso, ela se abre. E quando ela se abre, ela expõe as suas bases nitrogenadas. Então, elevei a temperatura até uns 80, 90 graus, a molécula fez isso, ó, se abriu e expôs as suas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas estão aqui expostas. Lembrando que eu quero copiar. Depois que eu fiz a abertura, essa abertura chama-se desnaturação. É feita como? Por aquecimento. E eu separei as duas fitas de DNA. Eu vou introduzir no recipiente, no meio, o chamado primer ou iniciador. O que é o primer? O primer é uma pequena molécula, um oligonucleotídeo, é um pequeno RNA, vou colocar assim, que vai guiar a atividade da DNA polimerase. Porque a DNA polimerase ela é uma enzima que ela consegue estender novas moléculas de DNA, ou seja, ela consegue construir novas moléculas de DNA, mas ela não sabe começar. Visualizou? A DNA polimerase ela constrói, mas ela não sabe como que começa. O primer é o contrário, ele sabe como que começa, mas ele não sabe construir. Então, juntando a atividade dos dois, eu tenho um que começa e um que estende, certo? Então, eu vou introduzir um primer, e o que o primer vai fazer? O primer, ou iniciador, ele vai grudar nas pontas de cada uma daquelas metades do DNA que foi aberto. Vem um primer, gruda numa ponta, e outro primer gruda na outra ponta. Quando eles encaixam nessas extremidades, eles criam a possibilidade de quem? Da DNA polimerase funcionar. Então, quando eu coloco o primer e o primer se liga nessas extremidades, está sendo realizado um anelamento. E aí, eu coloco no meio novos nucleotídeos que serão usados para a construção do DNA e ataque polimerase. Isso está sendo feito em temperatura alta, por isso ataque polimerase, porque ela suporta a temperatura alta. Se fosse uma polimerase humana, ela não suportaria temperatura alta, porque ela funciona em temperaturas mais baixas. E aí, quando eu coloco ataque polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aqui do primer para frente e vai construir a nova molécula, construir um novo DNA aqui, ó. A mesma coisa aqui, vai pegar daqui para frente e vai construir uma nova molécula. Ou seja, houve a extensão com a construção de novas moléculas de DNA por ação da ataque polimerase. E dessa forma, nós fizemos um ciclo de clonagem. Só isso. Pega um DNA, aquece, aí você separa as duas cadeias. Coloca o primer, ele vai grudar nas pontas. Coloca ataque polimerase, ela vai construir os novos DNAs. De uma, foram formadas duas novas moléculas. E aí você controla em um aparelho a repetição dessas etapas, desses eventos 1, 2 e 3. Aí cada uma dessas duas moléculas agora aqui, de novo vai ser o quê? Aquecida. Então elas vão abrir. Coloca primer, o primer vai grudar. Coloca ataque polimerase, ela vai construir duas novas moléculas a partir de cada uma, ou seja, duas vão formar 4. Repete tudo mais uma vez, 4 vão formar 8. E vai embora. Então, um aparelhozinho que você coloca tudo o que você precisa, regula a temperatura, regula o tempo de funcionamento, deixa ele funcionar e ele vai repetindo esses ciclos, passando pelas etapas 1, 2 e 3 várias vezes, até que depois de um pequeno período, nós, de uma molécula de DNA, conseguimos milhares e milhares. E agora nós temos ferramentas para quê? Para fazer um teste de DNA, por exemplo, porque eu tenho quantidade de DNA suficiente para isso. Esse procedimento a gente chama de reação em cadeia da polimerase. Olha aqui, ó. Presta atenção na animação embaixo, ó. A animação embaixo está fazendo exatamente o que eu falei que seria feito lá em cima, ó. Visualiza. Ó. Certo? Vamos de novo então, hein? Molécula fechada. Aqueceu, as duas cadeias separaram. Colocou o primer, ele anelou. Colocou a polimerase, ela construiu uma, duas moléculas de DNA. Vamos para outro ciclo. Aquece. Bota primer. Botou. Bota polimerase. Construiu duas novas moléculas de DNA.
As bolinhas azuis, verdes, vermelhas, pretas que vocês estão observando são os nucleotídeos que já estão naquele meio que são usados para a construção do novo DNA. Certo? Então, de novo, ó, aquece, desnaturou. Depois que desnatura, primer e DNA polimerase. E constrói a nova molécula de DNA. Sempre controlando o quê? Controlando temperatura. Temperaturas específicas para que as enzimas que controlam o processo possam funcionar de forma adequada. Beleza? Então, para que serve o PCR? O PCR serve para que você possa amplificar, ou seja, clonar, obter várias cópias de um segmento de DNA de interesse. É uma técnica de clonagem in vitro. Beleza? Quando nós clonamos, a finalidade é obter o quê? Inúmeras cópias de moléculas de DNA. Toda vez que você tem coleções de cópias de moléculas de DNA, você tem uma biblioteca de DNA. Coleção de clones, de cópias de DNAs que foram obtidas pelos métodos de clonagem, ou usando a bactéria, como nós mostramos, ou usando o PCR. Existem dois tipos de biblioteca de DNA, biblioteca genômica e biblioteca de cDNA. Biblioteca genômica é aquela que você tem conjunto de fragmentos de DNA que resultam de um tratamento com enzima de restrição no DNA genômico, que é o DNA total. Então, vou pegar o DNA total, vou cortar ele todo, e depois eu vou clonar tudo. Então eu vou ter o quê? Cópias de todos os fragmentos de DNA que foram tirados do núcleo. Biblioteca genômica. Ó, abrange todo o genoma humano, incluindo introns e exons. cDNA, biblioteca de cDNA, cópias de DNA complementar apenas, que foram clonados, ou usando o vetor, ou uma técnica de PCR. Somente o DNA que é transcrito, ou seja, aquele DNA que realmente se expressa, só informações de exons. É a vantagem da biblioteca de cDNA. Então, o que é uma biblioteca de DNA? É uma coleção de clones de DNA. Genômica, uma coleção de clones de todo o genoma, todo o DNA do núcleo. Biblioteca de cDNA, uma coleção de clones de um DNA complementar. Separação eletroforética de DNA. Eu falei ali atrás que a gente copia as moléculas de DNA para quê? Para fazer um teste de DNA, por exemplo. Só que para fazer um teste de DNA eu preciso saber visualizar as informações de um DNA. E como que nós visualizamos isso? Por meio das técnicas de eletroforese em gel. A separação eletroforética é uma técnica na qual moléculas que são carregadas de um composto são colocadas em meio de um gel, normalmente um gel de agarose, um gel de acrilamida. São substâncias que formam um gel com poros microscópicos, já eu melhoro. E nós vamos expor esse gel com essas moléculas carregadas a um campo elétrico. E o que esse campo elétrico vai fazer? Vai fazer com que essas moléculas elas migrem dentro do gel e separem-se em pedaços com ordem de carga, tamanho e peso. E aí, quando elas se separam em pedaços, elas criam marcas moleculares que podem ser interpretadas e usadas para identificação de indivíduos com ênfase no DNA. Vamos melhorar isso. Então, o que é uma eletroforese? Uma eletroforese é uma técnica na qual moléculas carregadas de um composto são colocadas em um meio, expostas a um campo elétrico, fazendo com que essas moléculas migrem através deste meio, desse gel, em velocidades diferentes, de acordo com carga, tamanho ou alguma outra característica. Então, o meio pelo qual nós conseguimos separar diferentes moléculas de uma determinada substância carregada, DNA, um RNA ou proteínas, por exemplo, conseguimos separá-las em um gel por interferência de um campo elétrico, separando elas em
ordem de carga elétrica, em ordem de tamanho ou alguma outra característica. Essa eletroforese ela vai trazer o que para a gente? Ela vai trazer, quando nós realizamos ela com DNA, o que nós chamamos de uma impressão digital de DNA. E essa impressão digital de DNA, ela vai ser utilizada como um código de barras exclusivo para cada indivíduo, que serve para identificá-lo e até mesmo para distingui-lo de outros indivíduos. Esse código de barras de DNA obtidos a partir da técnica de eletroforese, a gente chama de impressão digital de DNA ou DNA fingerprint. E o DNA fingerprint, ele pode ser utilizado para os testes de DNA, testes de paternidade, testes de criminalística, testes de identificação de espécies, identificação de indivíduos com ênfase no DNA. Então, DNA fingerprint é um padrão de bandeamento obtido pela separação eletroforética de fragmentos de DNA previamente digeridos com enzima de restrição, que são padrões únicos para cada organismo individual. Isso quer dizer que, como é um padrão único, serve para você identificar de forma única e exclusiva o indivíduo. Raciocina aqui comigo. O procedimento, ele é um procedimento muito simples. Olha só. Vamos pensar que nós queremos realizar um teste de paternidade. Beleza? E para fazer um teste de paternidade, nós vamos realizar um teste de DNA e comparar o DNA do possível pai, da mãe, com o da criança. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Todo mundo tem um conjunto de moléculas de DNA que é exclusivo. Não tem ninguém que tem as mesmas moléculas de DNA que eu tenho na totalidade. Apenas o meu pai tem metade das moléculas de DNA que eu tenho, a minha mãe tem metade das moléculas de DNA que eu tenho. Por quê? Porque eu recebi metade do meu patrimônio genético do meu pai e metade do meu patrimônio genético da minha mãe. Então, igual a mim, geneticamente falando, não existe ninguém. A menos que você tenha um irmão gêmeo univitelino, um clone. Fora isso, você é único, é individual. Mas você tem metade do seu DNA igual ao do seu pai e metade do seu DNA igual ao da sua mãe. Assim como o seu pai, não tem ninguém igual a ele. Então a sua metade, que é igual à metade dele, é exclusivo. A sua metade, que é igual à metade da sua mãe, também é exclusivo. Beleza? Outra informação que eu quero que você guarde, que a gente já falou disso. Todo mundo pode ter o seu DNA cortado por enzima de restrição. Para isso, o que é necessário? Que a enzima de restrição reconheça o ponto de corte. E todo mundo vai ter no seu DNA pontos de corte de uma mesma enzima. Exemplo, peguei a enzima de restrição X. Ela vai encontrar no meu DNA pontos de corte. Vai encontrar no seu DNA pontos de corte. Vai encontrar no seu DNA, no DNA do seu pai, pontos de corte. Só que o local em que os pontos de corte aparecem em mim, em você ou em qualquer outra pessoa não são obrigatoriamente os mesmos, porque o nosso DNA ele não é o mesmo. Por exemplo, esse aqui é o meu DNA. Eu vou usar a enzima de restrição X. Aí em mim, ela pode cortar aqui. Pegar o seu DNA e for analisar o seu DNA, como o seu DNA não é idêntico ao meu, a mesma enzima, ao invés de cortar o DNA aqui, ela pode cortar aqui. Pode cortar aqui. Pode cortar 2 vezes. Então, se eu pegar o meu DNA, botei aqui o meu DNA, botei a enzima de restrição X, ela vai cortar ele todo, vários pedaços, vários fragmentos. Então, ela vai obter um conjunto de fragmentos com tamanho e quantidade que é exclusivo para mim. Se eu pegar o seu DNA, isolei, botei a mesma enzima de restrição, ela vai cortar o seu DNA em vários fragmentos. Vai obter um conjunto de fragmentos em tamanho que é exclusivo para você, em quantidade que é exclusivo para você. Então, se eu comparar os meus fragmentos com o seu, nós não vamos ter exatamente os mesmos fragmentos. Eles vão ter algumas diferenças.
E como não existem duas pessoas que têm o mesmo DNA, sempre vão existir essas diferenças. Então o que os cientistas pensaram? Poxa, se nós pudéssemos pegar o DNA das pessoas, cortar ele todinho, cada pessoa vai ter um padrão de corte, e depois ordenarmos ele por esse padrão de corte, nós poderíamos ter um, entre aspas, um código de barras que seria exclusivo de cada indivíduo. Conseguimos acompanhar? Esse código de barras, na verdade, é o quê? É a sua impressão digital de DNA. E aí essa sua impressão digital de DNA, ela serviria para te identificar e comparar você com outros indivíduos. Então, esse é o princípio dos testes de DNA. Para fazer um teste de DNA, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... aqui tá, esse aqui é o aparelho de eletroforese. Então, eu tenho um pai, um possível pai, uma mãe, né, e um filho. Eu vou lá, vou pegar o DNA do filho, vou cortar ele todo com enzima de restrição e vou colocar ele aqui, ó, numa covinha que tem, nessa placa de gel que é colocado aqui no aparelho de eletroforese. Isso é uma placa de gel poroso. Eu boto o DNA dele que foi cortado com enzima de restrição aqui. Vou pegar e vou fazer a mesma coisa com o DNA da mãe. Vou pegar e vou botar nessa outra covinha aqui, ó, aqui um buraquinho aqui, nesse outro buraquinho aqui. E vou pegar o DNA do possível pai. Vou cortar com a mesma enzima de restrição e os fragmentos eu vou colocar aqui. Aí depois que eu coloquei DNA do filho numa covinha dessa, DNA da mãe na outra e DNA do possível pai na outra, eu coloquei esse gel dentro do aparelho de eletroforese, eu ligo o aparelho de eletroforese. O aparelho de eletroforese tem esse aqui, ó. Uma carga elétrica negativa e uma carga elétrica positiva, que é quando você liga esse aparelho, a carga ela vai migrar no sentido do negativo para o positivo. E essa migração dessa carga elétrica vai fazer o quê? Ela vai criar uma repulsa dos fragmentos de DNA que foram colocados aqui em cima, ó. E aí vai começar a repelir o fragmento de DNA. O DNA ele vai ser empurrado pela carga negativa, o DNA tem carga negativa, em direção à carga positiva, passando no meio do gel. Mas ele é um gel poroso. Como ele é um gel poroso, à medida que o DNA vai passando naquele meio daquele gel ali, vai havendo uma separação dos fragmentos que foram cortados em ordem de tamanho, em ordem de carga elétrica. E aí, vagarosamente, eles vão deixando o quê? Vão deixando um rastro que depois de um tempo pode ser identificado como uma marca genética. Fica assim, como se fosse um jogo de loteria, ó. Certo? Aí você obtém isso aqui, ó, uma estrutura assim, onde cada banda dessa aqui é o quê? É um fragmento do DNA que foi obtido do indivíduo e que foi separado do outro fragmento porque ele é maior ou ele é menor. O raciocínio é simples. Os pedaços menores, por serem menores, eles passam melhor no meio dos poros, então eles andam mais rápido e mais. Os pedaços maiores ficam mais para trás. Então o DNA ele vai ser assim, ó, ordenado por fragmentos em ordem de tamanho, de massa, de carga. Esse que está aqui embaixo, ó, é porque ele é um DNA menorzinho e foi até lá no final. Esse está aqui em cima é porque é um DNA um pedaço maior que ficou aqui em cima. Como eu falei, como não existem duas pessoas que têm exatamente o mesmo DNA, esse padrão que foi obtido ele é único para cada organismo. E pode ser o quê? E pode ser comparado. Aqui, ó. Então foi feito isso, ó. Coletou o DNA da criança e se obteve esse padrão de DNA. Coletou o DNA da mãe e obteve-se esse padrão de DNA. Então, qual é o raciocínio que você vai adotar? Comparando o DNA da criança com o da mãe, que não se tem dúvida, aquilo que foi igual quer dizer que a criança recebeu da mãe. Então, é igual aqui, ó. A criança recebeu da mãe, ó. Ó, esses dois da mãe aqui são iguais a esses dois aqui. Esses dois da mãe aqui são iguais a esses dois aqui. Só que a criança ela recebe também uma outra carga que é igual a de quem? Do pai. E só vai ser igual a do pai verdadeiro. Por quê? Porque não existe ninguém que tenha o mesmo DNA daquele pai verdadeiro. Então, aqueles fragmentos que não forem da mãe, ó, esses aqui,
esse aqui, tá vendo aqui que não tem na mãe? Ó, esse aqui não tem na mãe. Só pode ter vindo de quem? Do pai. Aí a gente está comparando o pai, o homem 1 e o homem 2, os dois suspeitos de serem o pai de uma criança. Quando a gente analisar esse fragmento aqui, presta atenção, ele não aparece nesse P1. Ó. Então o que eu posso dizer? Com certeza P1 não é o pai. Porque se esse DNA aqui que a criança tem não veio da mãe, ele só pode ter vindo do pai verdadeiro. Ó, não tem. Então P1 não é o pai. Isso aqui reforça também, ó, isso aqui, ó, não tem aqui, ó. P1 não é o pai. Olha esse aqui, ó, não tem aqui. Aí eu vou analisar o P2, ó, esse pedaço aqui tem aqui. Esse pedaço aqui tem aqui. Esse pedaço aqui tem aqui. Como que pode eu ter segmentos de DNA idênticos a de uma pessoa se eu não sou essa pessoa? Só tem uma hipótese. Ou é um clone seu, ou é o seu pai, ou é a sua mãe. Então, dessa forma, o que a gente fez? Excluiu a paternidade de um e confirmou a paternidade de dois por complementação de DNA. E para fazer esse teste de DNA, o que eu precisei? Coletar a DNA das pessoas que vão ser testadas, cortar o DNA com enzima de restrição e submeter esse DNA a um campo eletroforético. Então, fragmentos de DNA obtidos por tratamento com enzima de restrição podem ser separados em campo eletroforético, permitindo a obtenção de uma marcação específica de DNA que pode ser utilizada para a identificação de indivíduos com ênfase no DNA. Exemplo, num teste de paternidade. Do mesmo jeito pode ser feito um teste de criminalística. Você quer comparar se o indivíduo é um criminoso ou não. Lembra da historinha que eu falei do cadáver com um pedacinho de pele debaixo da unha? Fui lá, coletei aquele pedacinho de pele, consegui isolar o DNA, clonei ele e fiz um teste de DNA daquele pedaço de pele. Aí eu tenho lá um padrão de DNA, um DNA fingerprint. Aí eu tenho suspeito 1 e suspeito 2. Faço o teste de DNA do suspeito 1, o teste de DNA do suspeito 2. Comparo o teste de DNA da amostra com o dos suspeitos. Se o teste de DNA da amostra foi igual de um dos suspeitos, o que significa? Aquele suspeito é o dono daquele DNA. Provavelmente foi ele que entrou em contato com aquele corpo e, consequentemente, ele pode ser o possível assassino. Beleza? Então, dessa maneira, a gente racionaliza em cima dos testes de DNA. Clones e clonagem. Eu falei lá atrás de clonagem molecular. Aqui não é clonagem molecular, aqui é clonagem de organismos. Toda vez que a gente faz uma técnica visando obter uma cópia, é uma clonagem. Se for de molécula, molecular. Se for de organismos, clonagem de organismos. A gente usa normalmente o termo clonagem. Cópias geneticamente idênticas obtidas de um indivíduo inicial. A clonagem ela pode ser natural, por exemplo. Ó. Os gêmeos univitelinos são clones naturais. Ou a clonagem ela pode ser laboratorial. A clonagem laboratorial é quando você faz técnicas em laboratório para obtenção de clones. Daí a clonagem laboratorial ela pode ser dividida em reprodutora e terapêutica. Então eu tenho clonagem natural, uma reprodução assexuada é uma clonagem natural. Gêmeos monozigóticos univitelinos é uma clonagem natural. Clonagem laboratorial é quando você usa técnicas de clonagem para obtenção de um novo indivíduo. Será chamada de clonagem reprodutora quando a finalidade for produzir um novo indivíduo completo, capaz de ser introduzido numa população. A ovelha Dolly, famosa, clonagem reprodutora. E clonagem terapêutica é quando você clona visando obter células-tronco que serão utilizadas na terapia celular. Vou clonar para pegar uma célula-tronco para usar essa célula-tronco num tratamento de terapia celular. Vamos por partes, então. Reprodutora. Existem algumas técnicas, por exemplo. Olha aqui. Possibilidade de se realizar uma clonagem reprodutora é por meio da fusão de estrutura celular de ovócito com o núcleo de célula do indivíduo a ser clonado. Ó, o que eu tenho? Eu tenho esse indivíduo aqui, é o indivíduo a ser clonado. Desse indivíduo, eu vou coletar uma célula somática. Está aqui uma célula somática. Dessa célula somática, eu vou isolá-la para poder usá-la
para o processo de clonagem. Então eu vou pegar, no indivíduo do sexo feminino da mesma espécie, um óvulo, um ovócito, e vou tirar o núcleo desse ovócito. Lembrando que o ovócito é o gameta feminino. O núcleo dele é haploide, não me interessa esse núcleo. Mas o ovócito tem uma estrutura celular, que é a estrutura celular que vai ser do zigoto. Porque o zigoto é o que mesmo? Ovócito, que depois vira óvulo, mais núcleo do espermatozoide. O zigoto é a primeira célula de todo ser vivo. Então a célula do zigoto, na verdade, é a mesma célula do ovócito, só que com o núcleo dele junto com o núcleo do espermatozoide, que é o núcleo diploide. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o ovócito, vou tirar o núcleo dele, descarta esse núcleo, e pega só a estrutura celular do ovócito. E funde as duas estruturas, ó. A célula do ovócito com a estrutura celular do indivíduo que eu quero clonar, que tem no seu interior um núcleo com todas as informações do indivíduo que eu quero clonar. Então, depois que eu fiz a fusão da estrutura celular do ovócito com o núcleo da célula do indivíduo a ser clonado, eu vou estimular, normalmente por meio de descargas elétricas, meios nutritivos, essa célula aqui, que tem estrutura celular de ovócito, núcleo da célula do indivíduo que eu quero clonar, vou estimular ela a entrar em processo de divisão e desenvolvimento. A hora que ela começar a se desenvolver, formou um embrião, eu vou implantar este embrião numa barriga de aluguel, no útero de uma mulher que foi preparada para receber esse embrião. Desse embrião vai nascer um indivíduo que, quando se desenvolver, será igual a quem? A quem doou a célula somática. Então, esse sujeito é clone desse sujeito. É uma técnica de clonagem. Entendeu? Separa uma célula somática, que é uma célula do corpo, funde ela com o ovócito enucleado, formando um zigoto de clone. Induz esse zigoto a entrar em divisão, formando um embrião que vai ser implantado em um útero e vai se desenvolver um novo indivíduo. Esse indivíduo tem as mesmas características genéticas de quem doou a célula somática. É uma clonagem reprodutora. A clonagem terapêutica, ela visa obter célula-tronco, para usar essa célula-tronco na terapia celular. O que é terapia celular? Existem determinadas lesões que são irreparáveis. Por exemplo, se você sofreu uma lesão no sistema nervoso, perdeu o tecido nervoso, ela é irreparável. Tomou um tiro na medula, ficou paraplégico. Por que você não volta a andar? Porque você lesou o tecido nervoso de modo a não ter capacidade de se regenerar. Ele é um tecido formado por células perenes. Porém, o que a ciência descobriu? Que células-tronco podem regenerar, inclusive, tecido nervoso. Então, há uma possibilidade, na teoria, de eu conseguir uma célula-tronco, usar essa célula-tronco para tratar uma lesão que naturalmente não seria tratada. A clonagem terapêutica, ela pensa nisso. Ela não pensa em clonar para obter um novo ser, mas clonar para obter um embrião e tirar deste embrião células-tronco que possam ser utilizadas na terapia celular. Faz a mesma coisa, ó. Vou pegar a célula somática, vou fundir ela com o ovócito sem núcleo e vou obter um zigoto de clone. Vou induzir a formação do embrião e quando esse embrião chegar nessa fase aqui de blastocisto, eu vou coletar essas células que estão aqui dentro, ó, chamada de células do embrioblasto, que são as células que têm a capacidade de formar todos os tecidos do corpo. Vou isolar essa célula, vou cultivar elas em meio de cultura e vou aumentar em quantidade, e depois eu vou usá-la para tratar a lesão. Tratar um músculo cardíaco que foi lesado e não conseguiria se regenerar, regenerar o neurônio, medula óssea, e vai embora. Então eu uso células-tronco obtidas no indivíduo por meio de clonagem para tratar um problema nele mesmo. Na teoria, isso pode ser feito. Existem algumas restrições que dificultam um pouco hoje na prática, mas o processo está andando e fatalmente no futuro próximo a gente vai ter o pleno domínio de todas essas técnicas.
Mas já se conseguiu, por exemplo, com cobaias, com rato. O rato estava lá, foi feita a lesão na medula espinhal, realizou-se métodos de clonagem para obter célula-tronco, que a gente chama de embrionária, essa célula-tronco é embrionária, né? Tira essa célula-tronco embrionária, tratou a lesão do animal, fez um tratamento de fisioterapia e o animal conseguiu voltar a ter movimento. Ou seja, a terapia celular deu certo. Beleza? Então, clonagem reprodutora é para formar um novo indivíduo e ser introduzido na população. Clonagem terapêutica é para obter célula-tronco para terapia celular. A clonagem ela pode ser feita por meio de várias técnicas. Eu coloquei ali de uma forma geral, mas ela pode ser assim, ó. 1. Transferência de núcleo de célula somática para ovócito nucleado. Essa aqui é a doadora de um óvulo. Essa aqui é a pessoa que eu quero clonar. Então, eu vou pegar da pessoa que eu quero clonar a célula somática, o isolamento da célula somática, e vou tirar um núcleo só. Vou pegar o óvulo, jogo o núcleo fora e pego a estrutura celular. E vou juntar o núcleo da célula somática dela, que é que eu quero clonar, botar chamar de cabeça branca, com o óvulo enucleado da cabeça preta. Produzir um clone, uma primeira célula, um zigoto de clone da cabeça branca. Por que da cabeça branca? Porque foi ela que deu o núcleo da célula somática, que é o que determina as características do corpo. Vou induzir o desenvolvimento do embrião, vai implantar numa barriga de aluguel até aparecer um clone. Esse clone é dessa mulher aqui, ó, com o DNA nuclear igual ao da cabeça branca. Vale lembrar que no citoplasma também tem DNA, o DNA de mitocôndria. Então, apesar de ser um clone da cabeça branca, o DNA de mitocôndria, que está no citoplasma, vai ser igual a de quem doou o óvulo, no caso da cabeça preta. Beleza? A outra técnica é a fusão das células, né, como eu mostrei lá no nosso primeiro exemplo. Né? Eu vou pegar o óvulo, ó, vou tirar o núcleo, né? Fiquei com o óvulo sem núcleo. O óvulo da cabeça preta, sem núcleo. Célula somática da cabeça branca, só que agora eu não tirei o núcleo, eu fundi as células com eletricidade. E aí eu formei o quê? O zigoto da cabeça branca. Embrião, implanta no útero, nasce o clone da cabeça branca. Mesmo raciocínio. Então você pode fundir a célula inteira ou apenas o núcleo da célula somática de quem se deseja clonar. E tem a clonagem feita por meio da separação de células tronco embrionárias, né? Até aqui, ó, que a gente chama de fase de mórula, você pode separar as células tronco embrionárias, que elas têm a capacidade de voltar ao estágio inicial de desenvolvimento e formar um novo indivíduo. Então, se eu pegar uma célula tronco embrionária, por exemplo, peguei no estágio de 4 células, aqui é um zigoto, ó. Teve espermatozoide juntando com o óvulo, formou um zigoto e começou a se dividir. Aí eu tenho um estágio de 4 células, eu separo essas 4 células e boto elas novamente para continuar o desenvolvimento. Cada uma delas forma um indivíduo e esses indivíduos serão clones entre si. Beleza? Então a separação de células tronco embrionárias também favorece a formação de clones. Célula tronco, então, chamaremos de células tronco, células indiferenciadas com capacidade de se proliferar e se diferenciar em outros tipos de células. Exatamente por isso, elas conseguem reconstituir tecidos, formar novos indivíduos, porque elas são células que se multiplicam muito e se diferenciam de acordo com o estímulo tecidual que elas recebem. As células tronco, elas podem ser adultas ou embrionárias. Quando ela é uma célula tronco embrionária? Quando for coletada do embrião. Qualquer fase do embrião? Não. Até a fase de blástula do embrião. Quem lembra da embriologia? Blástula. Ah, professor, não lembro de embriologia. Tem uma aulinha de embriologia gravada, dá uma olhada lá. Mas, até formar a blástula, mais precisamente aqui, nesse embrioblasto, essa massa celular interna aqui, você tem a chamada célula tronco embrionária. Passou da fase de blastocisto, passou da fase de blástula, a célula já é uma célula tronco adulta. Ela é embrionária porque ela consegue formar todos os tecidos do organismo.
Quando ela começa a ter restrição para formar um ou outro tecido, é porque ela já começou a se diferenciar. Aí a gente já começa a falar em célula-tronco adulta. Quando elas forem coletadas até a fase de mórula, ela vai ser chamada de totipotente. Quando ela for coletada do embrioblasto na fase de blástula, ela vai ser chamada de pluripotente. A totipotente ela forma qualquer tipo de célula, embrionária ou extraembrionária. A pluripotente forma qualquer tipo de célula embrionária. O que eu quero dizer célula embrionária ou extraembrionária? Totipotente forma qualquer tipo de tecido, mas também consegue formar anexos embrionários. Por isso ela pode ser utilizada na reprodução. Pluripotente forma qualquer tipo de tecidos, mas não forma os anexos embrionários. Então ela pode ser usada para recuperar todos os tecidos, mas ela não é usada para formar anexos embrionários. Então ela não pode ser usada na reprodução. Quando que eu consigo então a pluripotente? Embrioblasto, blastocisto. E a TOT? Até a fase de mórula. Quanto mais anterior à fase de mórula, melhor. As células adultas são coletadas a partir do momento que já se iniciou o processo de diferenciação. As mais famosas são as coletadas da medula óssea vermelha e que são usadas para quê? Para o transplante de medula. Que é uma terapia celular. A pessoa quando tem leucemia, ela tem que fazer transplante de medula óssea, não é? Sim, tem. Então ela precisa de alguém para doar para ela células que reponham a medula dela, porque a medula óssea dela original, que está defeituosa, vai ser destruída, ela vai receber uma medula óssea nova, que tem que ser compatível. Então ela está recebendo células que recomporão um tecido. É uma terapia celular. Só que nesse caso, com células tronco adultas. Medula óssea, sangue, fígado, cordão umbilical, placenta, dente. Todos esses têm células tronco adultas. Os estudos mostram que essas células têm uma limitação na sua capacidade de diferenciação, o que dá uma limitação de obtenção de tecidos a partir delas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? As embrionárias, elas têm um maior potencial de regenerar tecidos do que as adultas. Porém, a obtenção das adultas é muito mais fácil do que a das embrionárias. Beleza? Elas podem ser classificadas quanto ao potencial de diferenciação: totipotentes, pluripotentes, multipotentes, oligopotentes, unipotentes. TOT são aquelas obtidas até mórula, podem produzir todas as células embrionárias e extraembrionárias, como eu falei. Pluripotentes, todos os tipos celulares do embrião, menos placenta e anexo, que são os extraembrionários. Daí para baixo já vai diminuindo o potencial de diferenciação. Multi é quando elas produzem várias linhagens. Oligopotentes quando elas produzem uma pequena variedade. Unipotentes quando consegue formar um único outro tipo de célula. Mas toda célula que consegue se diferenciar em outra ou outras é tronco. Quanto ao modo de obtenção, elas podem ser clonadas ou doadas. Clonadas, obtidas de um clone. Doadas, obtidas de um doador. Vantagem da clonada: ela diminui o risco de rejeição. Porque a doada requer compatibilidade. Vantagem da doada: maior facilidade de obtenção do que as clonadas. E podem ser utilizadas, como eu já falei, na terapia celular, que eu já cheguei até a citar, né? Mostrei o que é uma terapia celular. É quando você visa reconstituir órgãos ou tecidos lesados ou não funcionais, que naturalmente não seriam reparados, usando para isso célula-tronco. Então, como eu falei, o cara foi lá e sofreu uma lesão no infarto, no miocárdio. Isso foi um infarto. E uma parte do músculo cardíaco morreu. Teoricamente, o que a gente pode fazer? Injetar célula-tronco e essa célula-tronco reconstituírem aquele tecido lesado. É uma possibilidade. Então, isso é uma terapia celular. Chamaremos de terapia gênica.
Terapia gênica. A terapia celular é quando você faz transferência de células tronco. A terapia gênica, ela é uma mistura de terapia celular com modificação genética. Introdução de cópias de genes funcionais em células portadoras de genes não funcionais, visando corrigir ou complementar a atividade desses genes não funcionais. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho como que fala? Diabetes. Ah, eu sei que a diabetes é por causa de um defeito de um gene. Vamos imaginar assim, estou dando esse exemplo, tá? É um gene X, gene que produz insulina. É um gene só. E aí, por meio de algumas técnicas, os cientistas já conseguiram identificar onde está esse gene. Então, o que a gente tem a possibilidade de fazer? A gente tem a possibilidade de isolar um gene saudável. Ó, Joãozinho tem um gene saudável. Eu tenho um gene defeituoso. Então, eu vou lá no Joãozinho, tiro o DNA dele e, por meio das técnicas que eu já mostrei para trás para vocês, clonagem, identificação de genes, eu isolo um gene saudável da insulina do Joãozinho. O gene saudável está aqui. Vou lá e tiro uma célula-tronco minha. Uma célula-tronco que tem um gene defeituoso. Mas eu pego esse gene saudável, introduzo no núcleo da minha célula, fazendo com que eu tenha uma célula-tronco portadora do gene saudável e do gene defeituoso. Sendo que esse gene saudável ele consegue se sobrepor ao defeituoso. Vou pegar essa célula-tronco, vou deixá-la se proliferar, vou obter uma população de célula-tronco e vou repor ela para o meu organismo. Aí o que o meu organismo vai ter? Vai ter ao mesmo tempo as células originais que são defeituosas, que não produzem insulina, mas vai ter uma população de células-tronco modificadas, que tem um gene normal e que agora conseguem produzir insulina. Resultado, eu passei a ter no meu corpo células geneticamente modificadas que conseguem produzir a insulina que eu antes não produzia. Eu posso até não ser curado totalmente, mas eu serei o quê? Tratado contra a diabetes, porque agora eu consigo produzir insulina. Então eu fiz uma terapia usando células-tronco modificada com genes normais. Terapia gênica. Ó, remove-se células indiferenciadas da medula óssea, que é para tratar leucemia, por exemplo, que tem um gene afetado. Eu vou pegar um vírus de RNA, por exemplo, e vou usar ele como um vetor, um transferidor de um gene normal. Então eu vou transferir um gene normal para essa célula que tinha um gene defeituoso. Aí o vírus ele consegue fazer isso. Ó. E aí o gene foi introduzido, o vírus com DNA recombinante introduz o gene normal no genoma da célula e eu volto com essa célula para a pessoa, lá para a medula óssea. Então o que essa pessoa vai ter aqui agora? Uma população de células que foram geneticamente modificadas para serem funcionais. O que eu fiz? Terapia gênica. Eu falei de vírus porque os vírus eles são os principais vetores transferidores de genes que você quer inserir dentro de uma célula que você quer modificar. Porque o vírus ele tem essa característica. Ele tem a característica de pegar o DNA dele e introduzir o DNA dele no DNA da nossa célula. Então a gente modifica o vírus para ele não carregar gene defeituoso, não carregar gene de doença, e sim gene de interesse, introduzir esse gene de interesse no interior da célula que você quer modificar. Terapia gênica. A terapia gênica ela pode ser em vivo ou ex vivo. Em vivo é quando eu pego o vetor, o vírus, injeto o vetor dentro do corpo da pessoa e dentro do corpo da pessoa é feita a modificação. Ex vivo, tiro a célula da pessoa, modifico essa célula e depois volto com a célula modificada para o corpo da pessoa. Ex vivo. Viu a diferença? Na transferência em vivo,
é quando o vetor, o vírus modificado, ele é injetado dentro da pessoa diretamente. Aí ele entra na pessoa, invade a célula e faz a modificação. Ex vivo, tira a célula-tronco, modifica a célula-tronco e depois retorna com a célula-tronco. Ex vivo. Esse exemplo que eu usei aqui, ó, ex vivo. Tá? Terapia gênica em vivo consiste em transferir o DNA diretamente para as células ou para os tecidos do paciente. Ex vivo, o DNA é primeiramente transferido para a célula isolada de um organismo previamente crescidas em laboratório. As células isoladas são assim modificadas e podem ser introduzidas no paciente. Esse método é indireto, mas demorado, porém oferece a vantagem de uma eficiência melhor na transferência e a possibilidade de selecionar e ampliar as células modificadas antes da reprodução. Quero que você entenda que essa fala final minha aqui é o seguinte: você escolhe melhor qual é a célula que você quer modificar quando você faz a terapia gênica ex vivo. Porque você quer modificar a célula da medula óssea. Então você tira a célula tronco de medula óssea, modifica ela e volta com ela depois lá para dentro. Então é mais certeiro do que a em vivo, que você simplesmente introduz no corpo e espera que dê certo. Terapia gênica somática e germinativa chamaremos de terapia gênica somática quando houver a modificação somente de célula somática. Na terapia gênica somática, eu só vou modificar a célula somática. Esse exemplo que eu dei aqui é terapia gênica somática. Ó. Tirei uma célula do corpo, modifiquei ela e voltei com ela para o corpo. Terapia gênica somática. Tá? Introdução de genes normais em células somáticas específicas de portadores de doenças, utilizando como vetores os vírus. A introdução pode ser em vivo ou ex vivo. A germinativa é quando você faz uma modificação numa célula germinativa ou numa primeira célula ou numa célula que seja capaz de formar um indivíduo inteiro modificado. Aqui, por exemplo, ó, eu peguei um gene alterado e introduzi ele dentro do zigoto de um camundongo. Então, como é o zigoto, é a primeira célula, esse camundongo vai ter todas as células do seu corpo modificadas, inclusive as células reprodutoras. Então, quando ele reproduzir, ele passa para frente o gene alterado. Então, é germinativo. Então, quando você modifica algo que faz com que aquele gene modificado esteja presente nas células reprodutoras de quem foi modificado, é uma terapia gênica germinativa. Introdução de material genético nos espermatozoides, ovos, zigotos ou fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Envolve alteração de todas as células do organismo que vai ser produzido. Visualizou? Espero ter ajudado, espero ter conseguido introduzir com vocês bem os conceitos da engenharia genética, da biotecnologia. Assistam quantas vezes for necessário. Busquem outros materiais. Peguem o material teórico complementar fornecido. Tire dúvida com o professor. Resolvam exercícios. E vamos tentar fortalecer ao máximo essa ideia de biotecnologia e engenharia genética. Muitos outros conceitos existem, óbvio. Essa é uma aula básica, uma aula que te dá um conhecimento básico a respeito da engenharia genética. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Tudo bem? Muito obrigado, beijos e até uma próxima. Valeu!